Nossa etapa do Pacto das Pretas é a última de uma agenda que começou no Rio de Janeiro com mais de 700 pessoas e em São Paulo com outras 700 lideranças corporativas e sociais. O Rio teve a aula magna proferida pela grandiosa Benedita da Silva, um quadro imprescindível na luta antirracista nacional. E São Paulo contou com o brilhantismo da filósofa Djamila Ribeiro, que apresentou a todos qual o seu lugar de fala. Recife é famosa pelas lutas sociais e pelo protagonismo popular. E para liderar essa primeira agenda do Pacto no Nordeste, a embaixadora do Pacto das Pretas 2025, a querida Grazi Mendes, que hoje está na Alemanha encampando outras lutas, nos presenteou com outro grande nome nacional, Mafuane Odara. Executiva premiada, psicóloga, referência em diversidade, equidade e inclusão, atua como board member, consultora e professora corporativa com abordagem humanizada. Seja muito bem-vinda e muito obrigada pela sua presença. Boa tarde! Nossa, que honra estar aqui em Recife para fazer essa conversa com vocês. Antes de eu me apresentar, eu queria só saber quem que está aqui. Quem que vem da área social? Levanta a mão. Tá. Quem vem do mundo corporativo? Tá. Quem são os agentes públicos? Tá. Tem gente que não levantou a mão. O que eu não falei aqui? Educação, boa. Saúde, mas saúde o quê? Pública? Pública. Educação pública? Tá. O que mais? Tecnologia, boa. Boa. Cultura? Ótimo, tá bom. Já deu para entender aqui quem é que está com a gente. Então, deixa eu começar contando para vocês como é que eu vim parar aqui, né? Eu tenho um nome africano, meu nome é Mafuane Odara, eu tenho 2 nomes, e eu tenho um nome africano porque eu venho de uma família de ativistas em direitos humanos. Os meus pais sempre quiseram que eu tivesse muito orgulho da minha ancestralidade africana, então decidiram colocar nomes africanos nos filhos. Eu sou a primeira geração de filhos de ativistas do movimento negro que tem nomes africanos, porque surgiu no mundo um movimento na década de 70 chamado Panafricanismo, que era um movimento de resgate à ancestralidade africana, e ele se manifestou de formas muito diferentes em cada um dos países. Ele surgiu no Senegal e no Haiti. Quando ele chega no Brasil, ele se manifesta pelas roupas, pelos cabelos e pelos nomes africanos. Era uma forma de mostrar essa ancestralidade. Só que os meus pais, não contentes com isso, também manifestaram isso, que foi o que alguns corajosos fizeram durante esse período. Começa no mundo o movimento de descolonização, que é o movimento de expulsão dos países europeus dos países africanos. E, nesse momento, começam as guerras civis nos países africanos. E os meus pais, que tinham essa responsabilidade, falaram: é nossa responsabilidade ajudar a desenvolver os países africanos. Então, não só tem o nome africano, como a gente foi morar no continente africano, em Luanda, durante a Guerra Civil. Nessa época, eu tinha 2 anos de idade, meu irmão tinha 7 meses. Meu pai foi convidado para uma missão da ONU, e a minha mãe, que era tão ativista quanto ele, falou: já que você vai, eu vou também. E eu não tinha muita escolha, porque eu tinha 2 anos. Eu fui também. E a gente passou 4 anos na guerra. Então, todo mundo sai de país em guerra, e fui morar num país em guerra. E isso construiu o meu jeito de olhar para o mundo, né? E eu falo isso com a minha mãe, né? Porque os meus filhos viajam muito comigo, né? E aí a minha mãe fala assim: mas filha, você leva os seus filhos para o Rio de Janeiro, para a Bahia, é tão perigoso. Sério. Você atravessa o Atlântico há 40 anos atrás e você fala que eu coloco os meus filhos em perigo? Ai, filha, mas era outra época. Muito bom, né? Muito mais fácil. Tudo tranquilo, né? Tinha telefone, tinha internet, tinha jeito de saber o que estava acontecendo, enfim. Mas isso é o ativismo. O ativismo, para mim, nada mais é do que colocar esperança em movimento. Então, eu gosto muito de dizer que eu sou uma executiva ativista e tudo que eu construí foi por acreditar
que a gente precisa se manter em movimento. E a minha trajetória, embora eu tivesse morado num país em guerra, ela começou quando eu voltei para o Brasil. A guerra começou quando eu entrei na escola. A escola é um lugar extremamente importante, mas a gente sabe que ele é um lugar extremamente perverso quando você vem de um grupo subrepresentado, porque você é mulher, porque você é uma pessoa negra, porque você vem de uma comunidade LGBTQIAP+, ou porque você tem alguma deficiência, ou porque você é uma pessoa mais jovem no universo de pessoas mais velhas, ou uma pessoa mais velha no universo de pessoas mais jovens, enfim. Então, a educação tem esse lugar, e aí a minha guerra começou na escola. Até os 10 anos, eu reagi com a violência que eu recebia. Com 10 anos, eu me cansei das pessoas falarem do meu cabelo e da cor da minha pele, e aí eu combinei um negócio com a minha mãe. Falei assim, mãe, quantos dias letivos tem um ano? Aí minha mãe falou, 180. Eu tenho mais 4 irmãos, tá? E eu sou a mais velha. E aí a minha mãe, eu falei assim, mãe, você topa fazer 180 penteados no meu cabelo para mostrar que o meu cabelo é bom? Meu cabelo não te bateu, não te agrediu, por que ele é ruim? Da onde vem a ideia do cabelo ruim? A Elisa Lucinda, que é uma poetisa carioca, ela diz uma coisa muito interessante sobre o cabelo ruim. O cabelo ruim é o cabelo que abandona a cabeça do dono. A pessoa vive e o cabelo vai embora. Cabelo traidor, não é parceiro. Os carecas, desculpa, os carecas que o digam, né? Mas isso é muito legal para a gente ressignificar muitas das coisas. E esse processo foi muito importante, porque eu aprendi 2 coisas quando eu fiz isso. E a minha mãe, ela tem uma coisa muito interessante, assim, nós somos 5 e 5 pessoas extremamente geniosas, cada um faz uma coisa, todos revolucionários, e aí a minha mãe sempre teve essa coisa de falar, se você não sabe resolver, encontra um jeito. E aí, se eu falar para minha mãe, por exemplo, que eu vou para Marte amanhã, ela vai falar assim, filha, eu acho que você vai sentir falta da canjica. Eu vou dar um jeito de pensar como é que você vai levar a canjica, porque vai ficar muito tempo. Você não vai perguntar, como assim você vai para Marte? Ela só vai pensar o que ela pode fazer para resolver algo que eu vou sentir falta e vamos fazer o negócio acontecer. E eu sempre aprendi que a gente precisava encontrar. E aí, quando eu falei isso para ela, ela falou, claro, não tinha mais nem 4 filhos para cuidar, vamos fazer penteados diferentes. Mas foi muito importante, porque eu me tornei a ativista que eu sou, porque eu encontrei um jeito, meu jeito de liderar. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. E nessa forma, eu descobri 2 coisas importantes sobre mim, que todo mundo precisa descobrir quais são as suas, os seus inegociáveis. E eu sei dos meus inegociáveis desde que eu tenho 10 anos de idade, que foi quando eu me tornei uma ativista consciente. O meu primeiro inegociável é que dá para a gente fazer as pessoas mudarem de ideia sem ter que bater nelas. Que, convenhamos, com 10 anos é importante. Mas o bater, eu não estou falando só de bater fisicamente, mas que era a única arma que eu tinha naquele momento. Eu estou falando sobre a gente encontrar estratégias para lidar com aquilo que é muito difícil e desafiador. E a segunda coisa é que eu sabia provocar as pessoas. E foi a escolha que eu fiz profissional, tirando todas as minhas credenciais. Eu gosto de me definir como uma construtora de pontes e uma colecionadora de boas perguntas. Hoje, o meu trabalho é construir ponte entre os setores e pensar que transformação a gente pode fazer dentro do serviço público, dentro do setor privado, dentro das organizações, e essa tem sido a minha atuação. Eu trabalho em 4 grandes áreas. O primeiro deles é o enfrentamento da violência contra mulheres e meninas. Essa é a minha atuação desde que eu tenho 10 anos de idade. Eu comecei olhando para a violência contra meninas, porque eu achava muito estranho que as minhas amigas não pudessem fazer qualquer coisa porque o seu namoradinho não deixava. Eu falava, bom, primeiro que você não devia namorar, você tem 10 anos de idade, 12. Mas segundo, assim, como assim não deixa? E isso segue até hoje, né? E a gente está aí vendo, agora com as redes sociais, outros tipos de violência. Enfim, então, assim, é um lugar extremamente importante da gente olhar. A segunda dimensão tem a ver com a minha formação. Eu sou psicóloga de formação e, como psicóloga, eu tenho uma responsabilidade no mundo que é criar ambientes seguros, ambientes emocionalmente seguros, onde a gente possa ser quem a gente é, onde a gente possa aprender, errar ou criticar. E é por isso que eu me tornei uma executiva de relações humanas, para olhar para essa dimensão da humanização dentro dos ambientes de trabalho. A terceira tem a ver com a maternidade. Eu sou mãe de 2, e entre ser mãe e ser uma executiva, eu escolhi as 2 coisas. E precisa ser possível que a gente escolha as 2 coisas. A gente não deveria ter que fazer essas escolhas. Então, quando a professora Vânia traz a importância da gente segurar a porta para que outras entrem, eu estou falando disso. Eu posso exercer a minha maternidade e a minha vida profissional
plenamente, mas eu faço parte dos 6% de mães brasileiras que têm essa possibilidade. É minha responsabilidade criar ambientes onde a gente não só goste das mães, mas como a gente tenha as nossas mães, né? Porque é impressionante. Todo mundo tem mãe, todo mundo adora a mãe, mas não quer a mãe no trabalho, né? Então, a gente precisa criar outras formas de lidar com a maternidade e a paternidade. E estamos aí nessa discussão de ampliação da discussão da licença parental, né, da licença dos pais para 30 dias, olha só, né? De 5 dias para 30, que também acho que não deveria ser isso, mas enfim, passo por passo, né? Vamos aos 30 dias, depois vamos aos 60, depois vamos igualar a licença parental, porque as crianças precisam dos mães e dos pais nesse momento. E a gente precisa mudar essa relação, né? A gente não engravida sozinho. E a última tem a ver com esse lugar de escolher a educação como a forma de ampliar a nossa consciência. Depois de mim, vocês vão ter aqui a oportunidade de conhecer a Fabiola. A Fabiola lidera os programas talvez mais revolucionários que a gente tem dentro das escolas de negócio, de uma das maiores escolas de negócios do mundo, que é a Fundação Dom Cabral. Eu sou professora dentro da Fundação Dom Cabral e, graças a Fabiola, também tive a oportunidade de fazer o meu MBA executivo, com essa possibilidade da gente abrir portas, segurar para que outras pessoas entrem, criando programas de bolsa, criando programas de acesso, porque no final das contas é isso. E eu tenho feito esse trabalho tanto no setor privado, olhando para a formação dos executivos, quanto no mundo público, formando os altos executivos do governo federal para uma gestão mais humanizada. Essa tem sido a minha pauta. E quando a Grazi me chamou, né, e eu quero aqui fazer essa reverência, né, a grande embaixadora, uma das nossas embaixadoras, vocês vão conhecer, a segunda, né, que é a Isabel, que está aqui. Mas a Grazi tem trazido uma reflexão muito importante, que para a gente tentar responder que ancestrais a gente quer ser. Vocês já pararam para pensar que todos nós e todas nós seremos ancestrais no futuro? A questão não é se a gente vai ser. A questão é que ancestral nós queremos ser. Em março, no mês das mulheres, me fizeram essa pergunta: você tem sido uma boa ancestral? E eu tenho trabalhado assim, nessa pauta de promover e pensar a igualdade desde muito cedo, né? Mas essa pergunta, talvez eu nunca tivesse materializado, e eu vou contar um pouquinho dessa jornada. Mas o mais importante é, primeiro, essa pergunta. Fiquem com essa pergunta. Vocês têm sido bons e boas ancestrais? E aí, nessa minha jornada, eu comecei na minha atuação dentro da área social. E eu fiz a minha transição para o mundo privado, né, para o setor privado, quando eu comecei a perceber que existia uma relação muito ruim com o dinheiro. E uma relação muito ruim dentro do mundo corporativo. Ah, Mafuane, aqui é o seguinte: as empresas são moedores de pessoas. Eu falava, mas não faz sentido isso. Você forma uma pessoa, aí ela fica boa, aí você esgota essa pessoa ao máximo, aí essa pessoa sai por burnout, ou por um esgotamento, ou por qualquer outro problema e transtorno mental, aí você vai e começa tudo de novo. Não faz sentido isso. Eu falei, tem alguma coisa errada nessa relação, eu quero entender isso. E aí eu decidi vir para o mundo corporativo com uma ambição só: tornar o mundo corporativo mais humano. Era isso que eu queria. Isso há 12 anos atrás. E nesse meu exercício, eu percebi que não era só o setor privado que tinha essa relação. O setor público não serve para nada, as organizações sociais são desorganizadas, por isso que o Brasil é isso aí. Eu falava, gente, qual é a possibilidade de um país dar certo quando cada um dos setores não consegue ver o valor que tem do setor e qual a importância de você trabalhar coletivamente? E aí, quando eu fiz essa transição, eu percebi o seguinte: toda vez que você muda, toda vez que você entra num universo novo, tem códigos que a gente não compreende. E eu decidi escrever, depois de toda essa minha trajetória, né, de liderança, eu decidi escrever um artigo que chama Competindo no Escuro. O que eu aprendi sobre me tornar uma liderança negra que ninguém me contou? E existem algumas coisas que são muito importantes para que isso aconteça. Então, eu queria falar sobre esses códigos
Então, eu vou dividir a minha fala em 3 partes, tá? Uma parte é essa questão mais individual. O que a gente precisa estar atento nesse nosso processo de desenvolvimento? Nosso pacto, primeiro, tem que ser com a gente mesmo. E o que a gente precisa aprender nesse caminho para que a gente não se fira nesse processo de construção e de transformação, tá? A segunda dimensão é a dimensão relacional. Quais são as coisas importantes que a gente não pode deixar de lado, pensando que a gente tem coisas importantes que são nossas, mas tem relações importantes que a gente precisa construir. E a terceira tem a ver com esse lugar que a professora Vânia trouxe, que é o lugar mais institucional. Que aí eu estou falando com as lideranças, quem está à frente ou das organizações, ou das empresas, ou dos setores governamentais, para pensar essa mudança mais em termos de política, tá? Então, a primeira coisa que eu queria trazer é o seguinte. O primeiro código... Deixa eu perguntar um negócio para vocês. A nossa comunicação, ela está dividida em 3 fases, em 3 pilares, tá? Aquilo que a gente fala, a nossa linguagem corporal e o nosso tom de voz, ok? A linguagem, ela é o repositório das nossas crenças, dos nossos pressupostos e das nossas atitudes. Se eu quero mudar as atitudes, eu preciso mudar minha linguagem. A linguagem não é sobre o que eu quero dizer. A linguagem é sobre o que a outra pessoa tem a capacidade de ouvir. Isso é muito importante. O Marshall Rosenberg diz que a comunicação é a nossa capacidade de entender o que é importante para a gente, o que é importante para o outro, para a gente aprender a falar sem agredir e ouvir sem se ofender. Esse processo, ele exige uma transformação nossa. Me diga o seguinte, 3 coisas importam, ok? O que a gente fala, a nossa linguagem corporal e o nosso tom de voz. O que importa mais? Quem acha que são as palavras, levanta a mão. Levanta a mão alto. Quem acha que é o tom de voz, levanta a mão. Quem acha que é a linguagem corporal? Tá. Vamos lá. Antes de eu dizer, os 3 são importantes, mas o que é mais importante? Tá? Vou mostrar aqui, tá? Gente, eu estou super feliz de estar aqui com vocês. Eu estou achando o máximo. Vocês são incríveis. Super legal. Ué, por que vocês estão rindo? Eu estou falando para vocês. Eu estou feliz. Só 7% do que a gente fala, 7% do que a gente fala está nas nossas palavras. 7%. 35% do que a gente fala está no nosso tom de voz. 65% do que a gente fala, 57% do que a gente fala está na nossa linguagem corporal. Então, por que isso é importante? A primeira linguagem desenvolvida pelo ser humano foi a linguagem corporal, há milênios atrás. A última foi a palavra, há 10 mil anos. A primeira linguagem é o corpo. Então, a gente precisa saber que quando a gente fala, o nosso corpo, e por isso eu danço, eu gosto de dançar. E dançar, para mim, tem a ver com o que o meu corpo sabe, às vezes a minha mente ainda não atingiu. O nosso corpo, ele nos avisa quando tem alguma coisa errada. O grande problema é que a gente fica conectado com o nosso mental. E é por isso que a gente adoece. Porque a gente fala assim, mais um pouquinho, só mais esse relatório, só mais esse daqui que eu tenho que entregar. E o seu corpo já está dizendo, já deu. Você precisa respeitar. Ah, você não vai parar? Não tem problema. Aí eu te paro. Aí você fala assim, nossa, o que aconteceu? Não sei por que eu parei. Porque a gente tem... Sabe aquelas pessoas, tem aqueles programas que falam assim, tô dando à luz, engravidei e não sabia. Gente, quem é mãe, fala assim, não é possível que uma pessoa não consiga... Está tão desconectada que ela não consegue perceber que tem um ser crescendo dentro dela. Ela só vai descobrir isso quando ela vai ter o filho. Olha o nível de desconexão. Não é possível. Quem teve filho sabe, não é possível. A menos que você esteja absolutamente desconectado. Então, essa questão da comunicação, ela é muito importante. E ela é muito importante porque tem uma segunda dimensão disso, que é o seguinte. Tem 3 coisas importantes. Primeiro é aquilo que a gente fala com as pessoas. A segunda coisa é o seguinte. Tem uma pesquisa chamada Trama do Pertencimento, que ela diz o seguinte. Os 10 fatores mais relevantes para que uma pessoa se sinta incluída
9 tem a ver com como a gente trata as pessoas. 1 tem a ver com as políticas da empresa. 9 dos 10 fatores mais relevantes para que as pessoas se sintam pertencentes tem a ver com tratamento. E dos 9, 6 tem a ver de como a gente fala com as pessoas. 6. 60% de como as pessoas se sentem incluídas tem a ver com comunicação. Desde você ter uma comunicação aberta e transparente, a forma com que essa pessoa é trazida para a conversa, o fato de você trazer palavras simples, que não é o juridiquês, economês, o inglês, ou o francês, ou qualquer outra língua que esteja sendo dita, faz com que as pessoas, o fato da gente trazer as pessoas para a conversa e falar assim, me diga exatamente, me conta o que você pensa. Ou, que é muito diferente de eu pedir o seguinte, alguém tem alguma coisa contra o que eu estou falando? Contra o que você está falando, não vou falar. Contra você? Não, que isso, você é autoridade. A forma como a gente pergunta também interfere. Então, esse é o segundo fator importante da comunicação. Terceiro fator importante da comunicação. Quem aqui gosta de fazer conversa difícil? Quem gosta de fazer conversa difícil? Olha! 3 pessoas, olha só, né? Deixa eu contar um negócio para vocês, gente. Tá bom, 3 pessoas gostam de fazer conversa difícil. Pensem vocês. Quando vocês fizeram uma conversa difícil, eu não estou falando do dia seguinte. Conversas difíceis deixaram vocês pessoas melhores? Por que não? Quando que não aconteceu? Olhar assim, para quem estão no espaço. E tem pessoas que estão, as autoridades, como você falou, que fala tão difícil que nem todo mundo vai absorver. Então, isso não... Eu saio daqui... Boa, entendi o seu ponto. Não é isso, não é desse tipo de conversa difícil que eu estou falando. Estou falando de você estar numa conversa que é dura, te traz uma discussão importante, mãe e filho, por exemplo, ou uma conversa difícil relacionada... ou a feedback, alguma coisa difícil que você descobre sobre você, que você não gostaria de saber, mas que você sabe, e que depois você fala assim, puxa, tinha razão, isso foi importante. Conversas corajosas, você pode chamar de conversas corajosas. Deixa eu contar um negócio para vocês, isso você tem razão, conversa difícil não é isso. Isso aí é conversa inacessível, é outra história, né? Que é isso que você tem pessoas que querem falar tão difícil, que é exatamente para você não saber e não fazer parte da conversa. Quando a gente evita uma conversa difícil, quando a gente não faz uma conversa difícil para evitar um incêndio, o incêndio acontece dentro da gente. Putz, eu devia ter falado. Não, há 10 anos atrás aconteceu uma história comigo, e eu não falei. Ai, mas que saco, eu devia ter falado. Essas conversas são muito importantes. Fazer conversas difíceis é a chave para as coisas, para você construir uma relação positiva ou negativa sobre alguém e sobre o seu time. Porque ninguém vai falar por você. Então, essa é a terceira coisa importante, tá? Então, sobre conversa, sobre comunicação é isso. A segunda coisa que eu queria trazer para vocês é o seguinte. A nossa vestimenta, ela comunica. O que eu quero dizer com isso? A escolha do que você veste e de como você se apresenta, comunica. Não é para vocês mudarem, é para vocês saberem que isso comunica. A escolha é de vocês. Essa que está aqui é executiva. Desse jeito. Colorida desse jeito. Isso não é simples, mas é inegociável para mim. Eu não posso ser outra pessoa que não essa. Então, eu sustento o desconforto. A gente precisa aprender que a gente tem que sustentar os lugares. Se a gente quer se comportar diferente, eu estou dentro de um mundo onde as pessoas se vestem muito parecidas, não comigo. Eu tenho que saber que isso vai comunicar alguma coisa. Nada na minha imagem, absolutamente nada na minha imagem é por acaso. Nada. Nem os meus brincos, nem o meu cabelo, nem as minhas... Nada. Nem as minhas... Nada. Tudo isso aqui tem um sentido. E eu sei disso. Saber isso
é muito importante para você sustentar. Toda vez que eu estou num espaço, eu sou a pessoa do desconforto. Eu sei a importância que o desconforto tem para fazer mudanças. Aqui não tem nenhuma criança. Normalmente, quando tem algumas crianças no espaço, as pessoas ficam desesperadas porque a criança começa a correr. E eu falo, se a gente não tem um espaço que está preparado para receber as crianças, o problema não são elas, somos nós. Deixa ela correr. Os primeiros 15 minutos são aterrorizantes. As pessoas falam, ela vai cair, ela não sei o que, não sei o que lá. Quando os meus filhos eram pequenos, eles engatinhavam, subiam na escada, e as pessoas desesperadas. E eu dava aula, e dou aula, dentro do Tribunal de Justiça, com policiais, enfim, né? É sempre um ambiente que não é um ambiente que tem muitas crianças, né? Passados 15 minutos, parece que a criança sempre esteve ali. A gente precisa passar o Recife, né? Esse lugar. Tem que ter um espaço onde a gente ultrapasse. Lidar com isso é importante. Então, saber que as suas vestimentas, aquilo que você está comunicando, lembra, se a linguagem corporal fala, o que você veste fala. Tá? Ah, Mafone, não posso usar? Deve. Você deve usar. Só saiba que isso vai comunicar. E você vai precisar lidar com isso. E é ótimo. Porque as pessoas sempre falam assim, nossa, não dava nada para você? Não é que você tem um negócio importante para dizer? Tudo bem, eu já estou acostumada. Mas é para isso que eu vim, tá? Terceira coisa importante que eu queria trazer aqui. Como que a senhora se chama? Marise. A Marise falou uma coisa importante que é o seguinte, ninguém vai falar por você. Ninguém vai falar por você. E ninguém vai fazer a sua promoção também. A gente precisa se relacionar bem. A gente precisa se vender bem. Construir relacionamento é muito importante. Você tem que ter uma pessoa que vai falar bem de você quando você não estiver na sala. Você tem que descobrir quem é essa pessoa e construir essa relação. Ah, Mafone, mas isso dá trabalho? Dá. Mas é assim que as coisas funcionam. As decisões não são tomadas na reunião. Elas são tomadas no golfe, no charuto, na cerveja de não sei do que. É aí que tomam as decisões. Ah, Mafone, mas eu tenho filhos, eu não vou poder estar lá. Essa é uma decisão que a gente tem que saber. Quais os lugares? A gente não tem que estar em todos. Mas a gente tem que ter uma estratégia. Onde eu vou estar? Porque eu tenho que estar. Esse é meu objetivo. Construir redes de relacionamento é muito importante. A gente tem muita vergonha de fazer isso. Então, a gente precisa fazer. Outra coisa importante. Dá para falar tudo. Só não dá para falar quando e do jeito que a gente quer. Às vezes, eu estava conversando isso com a Fabiola, às vezes, você dar 10 passos para trás é a chance para você construir o que você quer. Estar em movimento é importante, porque você não pode ficar parada. Mas, às vezes, voltar algumas casas é importante para você avançar. Você volta 10 porque você vai avançar 20. Saber construir a diplomacia organizacional, e eu não estou falando de empresa só, eu estou falando de todos esses espaços. É muito importante saber o que você quer daquele espaço. Porque, às vezes, a gente se coloca nos espaços sem saber exatamente por que a gente está lá. Então, esse lugar é super importante, tá? Outra questão importante. Essa aqui eu adoro. Quem aqui negociou o primeiro salário da vida? Boa! 1, 2... Levanta a mão alto. Estou orgulhosa. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8... Gente, meu maior recorde. Eu já fiz essa pergunta, sei lá, umas 60 vezes já. 10 pessoas. Nunca tive esse número de mulheres levantando a mão. Tem uma pesquisa que foi feita pelo LinkedIn, traz 2 dados muito importantes sobre a forma como a gente se relaciona, como a gente se comporta quando a gente tem que negociar ou quando a gente tem que se posicionar. A pergunta era o seguinte, quando vocês vão se inscrever numa vaga, o que vocês consideram, homens e mulheres? Os homens, eu olho lá os critérios. Se eu tiver 60% do que está pedindo, eu vou lá e tento, vai que? Se 50% dos homens, ela falou até menos, 50% dos homens acham que ele pode pilotar um avião. 50% dos homens.
60% dos homens acha que poderia ser um jogador de futebol. Fiquem com essa. 60%, ok? Mulheres. Eu olho lá, se eu tiver todos os critérios que aquela vaga está pedindo, eu vou pensar se eu vou me candidatar. Não é eu vou me candidatar. Eu vou pensar se eu vou me candidatar. Ok? Primeiro dado. Segundo dado. Homens, quem de vocês negociou o primeiro salário da vida? 57% dos homens negociaram o primeiro salário da vida. O cara é motoboy. Uma semana de trabalho. Aí ele fala assim, eu acho que eu mereço ganhar mais. Porque o meu trabalho é muito difícil. Corro muito risco. Aí o patrão fala assim, então, não é assim que funciona. Não, acho que talvez eu precise esperar um pouco mais, né? Vou esperar um mês. Aí ele vai lá, daqui um mês, e fala assim, olha, já completei um mês, fiz todas essas entregas, não sei o que lá, eu acho que eu mereço ganhar mais. Não é assim que funciona. Aí fala, então... E aí ele vai aprendendo. Mulheres. Quantos % das mulheres negociaram o primeiro salário? 7% das mulheres. Sabe qual que é a consequência disso? Tem duas mais graves. A primeira é que a gente começa a ter uma ideia de que negociação é uma habilidade masculina. Não existe isso. Negociação é uma habilidade aprendida. Qual é a questão? Por que os homens negociam mais do que as mulheres? Ou melhor, que as mulheres? Porque eles começaram mais cedo. Só por isso. Por que as mulheres cuidam melhor do que os homens? Porque está no nosso gene. Sério, gente. Gente, a gente nem fala, a gente ganha uma boneca. A gente cuida desde que a gente... fica bem, né? Quando você faz um negócio uma vida inteira, uma hora você fica boa no negócio, né? Esse negócio de que as mulheres cuidam é uma narrativa que serve para alguém, que não para a gente. Coloca um homem para cuidar. Juro, gente, eu tenho lá um em casa, ele não matou as crianças. Tá tudo bem. Gente, não existe isso. Coloca os homens para cuidar, eles vão cuidar otimamente. Não do nosso jeito. São jeitos diferentes, porque somos pessoas diferentes. Só por isso, não tem jeito melhor. É um jeito diferente. Agora, a gente tem isso, né? Que essa é uma dificuldade. Então, essa é outra coisa importante. Aprender a negociar. E eu estou falando de negociação, eu estou falando de salário, eu estou falando de precificação. As mulheres têm muita dificuldade de precificar o seu valor. Mas muita dificuldade. Eu acho que eu já estou aqui trabalhando, então pelo menos eu estou empregada. É assim que a gente pensa. Quando, na verdade, a gente deveria estar olhando para isso de um jeito muito mais empoderador, que é, a gente é foda, a gente faz muito bem, mas a gente tem vergonha. Não, mas alguém vai ver que eu estou fazendo e vai me promover. Ô, amiga, não vai. Se você não se valoriza, ninguém vai te valorizar. É nossa responsabilidade fazer isso, ok? E por último, a gente precisa aprender, e aí eu vou para essa segunda parte, que já está acabando o meu tempo, que é o seguinte, a gente precisa aprender a gerir os nossos conflitos, que é outra coisa que a gente não sabe fazer. A gente não foi acostumado a gerir conflitos entre a gente. E aí acontece um fenômeno que a gente também acha que é uma coisa feminina e masculina, que não é. Competição é super importante. A gente deveria ter aprendido a fazer isso desde criança. Mas as mulheres não foram ensinadas a competir. Então, quando a gente compete, parece que vira um lugar onde eu preciso destruir a outra pessoa para eu conseguir avançar. Vocês já viram como é que homem briga? Eles brigam, saem na porrada, 5 minutos depois eles estão fazendo o quê? Tomando cerveja. Você fala, não é possível. O que aconteceu? Eu vi a briga. Mulheres. 2 mulheres brigam. O que acontece? Nunca mais se fala. Foi na 5ª série que aconteceu o negócio. Nunca mais você fala. Porque a gente não aprendeu a fazer isso. Gestão de conflito é muito importante. Sabe por quê? A gente está vivendo um mundo onde a tensão está posta.
Ela está posta entre brancos e negros, mulheres e homens, ricos e pobres, ela está posta. A tensão não é ruim, o conflito não é ruim, o confronto é. A gente desaprendeu a discordar. É nossa responsabilidade aprender a usar a palavra como a mediadora das tensões e não a violência. Mas isso é um exercício. Como é que a gente faz isso? Juntando pessoas que são importantes para a gente. Quem aqui tem mentor ou mentora? De vida, de carreira? Levanta a mão. Gente, pouquíssimas pessoas. Não pode. Todo mundo aqui, todo mundo tem que ter uma pessoa na sua vida, que é aquela pessoa que você vai falar assim, hoje eu quero mandar o meu chefe tomar naquele lugar. Aí você liga para o seu mentor e fala assim, posso falar com você? É o seguinte, eu tô pé da vida, porque tá uma coisa acontecendo, e a pessoa está ouvindo. Beleza, você já terminou? Agora a gente vai organizar a conversa que você vai ter com o seu chefe sobre alguma coisa que não funcionou. A gente tem que ter essas pessoas para as quais a gente pode ligar quando a gente está num momento difícil. São os nossos mentores e mentoras de vida. Todo mundo tem que ter. Isso é construir relação entre nós. Quem é mãe solo tem que ter rede de apoio. Que redes a gente está construindo entre nós para nos fortalecer? A gente tem 20 milhões de mulheres que são mães solo. Onde essas mulheres estão? Quem é que está cuidando dessas mulheres? Como é que a gente está construindo esse lugar? Então, quando a gente fala sobre essa discussão aqui de estar no mercado de trabalho, não é simples, não é só chegar lá. Eu tenho que chegar lá e saber como é que eu vou construir uma estratégia de conseguir permanecer nesse lugar sem adoecer. Que é uma coisa que a gente não fala, porque a gente acha que é só chegar lá. Então, a gente precisa cuidar sobre esse lugar. E aí, por último, eu queria falar sobre esse compromisso institucional. Lembra que eu fiz a pergunta para vocês no começo? Eu escrevi um texto. Quando me fizeram essa pergunta sobre se eu tenho sido uma boa ancestral, me fizeram uma segunda pergunta, que é, qual a mensagem você deixaria para as mulheres que ainda não nasceram? Acabei já. Eu vou ler para vocês. Eu escrevi um artigo que chama Carta às Mulheres que Ainda Não Nasceram. Eu não vou ler o artigo inteiro, mas eu vou ler a mensagem que eu deixaria e vou deixar para as mulheres que ainda não nasceram. Você ainda não chegou, mas já está em mim. Carrego o seu espaço, sua voz, sua liberdade nos meus passos de hoje. Eu sei que nem tudo estará resolvido quando você chegar, mas eu prometo que você terá um chão para caminhar. E se precisar lutar, que seja com mais esperança do que dor. Eu sou o sonho dos nossos ancestrais. Você é o sonho realizado em muitas de nós. E eu agora sou parte da sua história. Até breve, eu estou te esperando. Obrigada.